Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas da primeira série do Colégio Futuro VIP. Eu sou a professora Thaisa Ferreira e hoje nós vamos fazer uma revisão para a AV3. Falou, galera? A AV3 é a última prova oficial, né, regular que a gente vai fazer. Depois disso, só para quem porventura precisar fazer complementar a nota, mas eu acredito que a maioria não vai precisar disso, porque a gente é aluno da titia Thaisa, né? E titia Thaisa, a princesa, não deixa ninguém ficar de recuperação. Então vamos fazer uma revisão bacana para ninguém passar aperto. Falou? Os capítulos da prova são os capítulos 3 e 4 da unidade 2 do livro de Sociologia, né? Capítulo 3, a Sociologia do Brasil Contemporâneo, e capítulo 4, a Sociologia do Mundo Contemporâneo. Mais especificamente, vamos começar relembrando, né, a Sociologia do Brasil Contemporâneo com os trabalhos de Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, e depois vamos falar de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, e depois vamos falar de Ottaviani, começando por FHC e a teoria da dependência. Vocês se lembram disso? Bom, para relembrar, FHC foi professor universitário antes do período da ditadura militar, até que ele foi compulsoriamente aposentado e proibido de exercer a educação, né, o ensino aqui no Brasil. Ele foi obrigado, então, a ir embora do país, se exilando no Chile, onde ele começou a produzir textos e escrever junto com Enzo Faleto, que viria a se tornar um dos seus principais parceiros de produções teóricas, tá? Bom, ele sempre teve uma participação, uma vida política muito ativa aqui no Brasil, antes mesmo da ditadura militar. Ele já participou da fundação de partidos políticos, ele participava diretamente, ativamente da vida universitária, da vida política universitária. Ele foi aluno, né, de um dos grandes mentores da sociologia brasileira, ninguém mais, ninguém menos do que aquela galera da primeira fase, né, da segunda fase da sociologia brasileira, como foi o caso do Florestan Fernandes. FHC foi aluno de Florestan, e assim, né, não foi qualquer aluno, foi um aluno de grande destaque. A obra mais emblemática do sociólogo, do FHC como sociólogo, foi o livro A Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Ele publicou no ano de 1969 e escreveu junto do Enzo Faleto, tá? O período militar, ele foi proibido de publicar livros e textos sobre política e economia no Brasil. Então ele teve que lançar lá fora. Foram livros que foram lançados lá fora. E aí ele trabalhou em cima da teoria da dependência, que era uma linha de pesquisa que se dedicava a estudar as variáveis sociais e econômicas que interferiam diretamente na consolidação do capitalismo no Brasil. Então ele começou a fazer um estudo, fazer uma análise sobre quais são os fatores que atrasam o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E aí ele escreveu a teoria da dependência, que a gente vai relembrar agora, um minutinho. Bom, galera, a teoria da dependência, ela ficou muito conhecida nos meios acadêmicos porque ela ia de encontro ao marxismo mais tradicional, mais conservador, o que ficou conhecido como marxismo ortodoxo. Enquanto os pensadores marxistas iam por um caminho, o FHC foi por um caminho meio que oposto. Ele dizia que a dependência econômica dos países latino-americanos do capital estrangeiro não precisava ser necessariamente uma coisa ruim. Que essa dependência, ela não era algo necessariamente negativo na vida das pessoas. Pelo contrário, o que ela dizia era que, na verdade, não era necessariamente uma dependência unilateral. Era um capitalismo associado dependente. E o que isso significa, titia? Significa que para o Fernando Henrique Cardoso, ele pensava diferente dos demais marxistas.
Como? Ele dizia que para os marxistas de modo geral, diziam que para cada país de primeiro mundo super desenvolvido, existem 10 países de terceiro mundo miseráveis, tá? A teoria da dependência, ela dizia que essa dependência que existia entre os países pobres da América Latina e os países ricos centrais não era necessariamente uma coisa ruim. Enquanto os marxistas diziam que os países centrais, eles vinham para cá, exploravam a mão de obra, a matéria-prima, pagavam baixos salários, maltratavam os trabalhadores e ficavam com todo o lucro, o FHC dizia que, na verdade, o crescimento desses países, com o crescimento desses países, os países subdesenvolvidos da América Latina podiam pegar uma carona. Por exemplo, conforme as economias vão crescendo, esses países subdesenvolvidos, eles vão pegando, uma carona e vão crescendo junto. Então, vai chegar um momento que esses países vão alcançar um certo patamar de independência financeira, que eles vão poder se libertar das amarras do capitalismo estrangeiro, do capital estrangeiro. Então, ele dizia, por exemplo, que a chegada de empresas multinacionais no Brasil não precisava ser visto como uma coisa ruim, que ia atrapalhar a economia e a indústria nacional. Pelo contrário, a chegada de marcas estrangeiras fariam com que as marcas nacionais corressem atrás de melhorar seus produtos, melhorar a qualidade da sua produção, para assim poder fazer uma concorrência justa dentro do mercado interno. E que essa corrida contra o tempo da indústria nacional para se adaptar e se adequar à realidade dessas indústrias estrangeiras que estavam chegando era, na verdade, benéfico, porque só assim o empresariado brasileiro iria correr atrás para mudar a realidade do país e mudar a realidade da economia brasileira. Foi isso que ele chamou de capitalismo associado dependente, tá? Que era como se fosse uma parceria entre os países de terceiro mundo e os países de primeiro mundo. Os de primeiro mundo cresciam as suas economias e aos pouquinhos os de terceiro mundo também iam crescendo até chegar a ter condições de se libertar dessa influência externa dos países centrais. Quando eu falo países centrais, eu estou falando das principais economias do mundo naquela época. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, falou? É desses países centrais que a gente está falando. O FHC também dizia que a grande culpa, entre aspas, da situação de subdesenvolvimento dos países de terceiro mundo é também que a maioria da população não se entende, não se identifica enquanto classe. Por exemplo, as relações que existem entre as classes dominantes do Brasil e as classes mais baixas, ela acaba sendo uma relação muito nociva. Ao invés de, ele dizia que, por exemplo, não é o governo que tem que promover a industrialização do país. São os empresários que têm que chegar, colocar o pé na porta e se industrializar e carregar e puxar a economia do país para crescer. O que ele dizia era o seguinte: enquanto o empresariado não se conscientizar de que existe essa necessidade de que eles assumam a liderança, a economia brasileira não vai crescer. Tanto que, mais especificamente, ele diz, por exemplo, que o operariado brasileiro, ele não se comporta nem sequer como uma classe social. A falta de protagonismo, a falta de assumir o poder desses empresários brasileiros é que faz com que a economia do país não seja uma economia forte, mas que continue se apequenando, se submetendo às economias estrangeiras. Agora vamos a Ottaviani. Ottaviani já é um oposto ao pensamento, à construção intelectual do FHC. Por quê? Ottaviani, inclusive, foi um dos maiores críticos do FHC quando ele assumiu a presidência da República. Por quê, galera? De acordo com o Ottaviani, ele dizia, por exemplo, que era muito bonita
essa teoria da dependência do FHC, mas ele queria ver ele colocando em prática. E aí o FHC teve 2 governos consecutivos à frente da presidência do Brasil e não conseguiu promover todas as transformações que ele imaginou e idealizou enquanto sociólogo, enquanto ele analisava a sociedade brasileira, né, de fora do governo, tá? Bom, o Ottaviani, ele era um marxista mais clássico, ele era um marxista mais ortodoxo, e ele fez estudos sobre diversos temas diferentes. Ele trabalhou a vida do negro no Brasil, o processo de industrialização, o capitalismo no Brasil. Ele estudou o populismo na América Latina, ele estudou também a globalização, violência no mundo contemporâneo. Ele fez muitas análises. Para vocês terem uma ideia, ele viveu, né, até o último ano de vida dele, ele ainda estava publicando livros. No último ano de vida dele foi quando ele publicou seu último livro. Então ele trabalhou mesmo até o fim. E ele morreu bem velhinho, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, ele atribuía, né, ele relacionava as desigualdades econômicas e o racismo dentro da sociedade brasileira. Porque ele observou que a maioria das pessoas que viviam em situação de extrema pobreza e miséria eram pessoas pretas, enquanto a maioria absoluta das pessoas que tinham condições financeiras mais elevadas e que eram das classes mais altas eram pessoas brancas, tá? Ele fez uma análise da questão racial a partir do conceito de fábrica de sociedade. Ou seja, as engrenagens do sistema social brasileiro, que era totalmente inspirada e baseada na exploração e na segregação que existiam dentro da sociedade brasileira, que era uma das principais marcas da sociedade brasileira, a discriminação e a segregação. E ele dizia que o problema do preconceito racial no Brasil não foi em virtude do choque de civilizações, quando os primeiros europeus chegaram, encontraram com os indígenas, trouxeram os escravizados da África e aí houve um choque de cultura. Não. Ele dizia que essa ideia de superioridade já existia na Europa muito antes de se iniciar o processo de colonização das Américas. E daí ele também estudou a ideia de populismo. De acordo com Ottaviani, o populismo deixou no Brasil marcas profundíssimas, cicatrizes extremamente profundas na construção de uma ideia de sociedade brasileira. Por quê? O que é o populismo? Para ele, o populismo era uma forma de governar baseada no aliciamento da maioria da população por meio de benesses e programas sociais. Ou seja, coisas que não passam de mais do que a mera obrigação de um governante passaram a ser entregues à população como se fossem regalos, como se fossem presentes a essas pessoas. Então, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas não é um presente, tá? Não foi um favor. É um direito do povo ter leis trabalhistas. É um direito do povo, é um direito do operário, do trabalhador, ficar doente e se curar da sua doença e poder voltar para o trabalho. O que não era o que acontecia antes. Ficou 2 dias sem ir ao trabalho, vai ter alguém para te substituir e depois você que se vire. A consolidação das leis trabalhistas impôs uma idade mínima para trabalhar, o que também foi essencial, porque a quantidade de acidentes que aconteceu dentro das fábricas e indústrias com crianças pequenas mutiladas por acidentes com máquina, vocês não têm noção. É um direito da mulher ter neném e poder tirar uma licença maternidade para poder recuperar, para o seu organismo se recuperar e para o seu bebê ter um tempo mínimo de aleitamento necessário de alimentação exclusiva de leite materno. Então, gente, isso não é um favor, é um direito do povo. Só que, na verdade, foi um direito que foi dado ao povo como se fosse um favor. Então, a população, de modo geral, não compreende isso como de fato deveria ser. Entende como sendo uma benesse dada,
cedida pelo governo à população, tá? Como principal símbolo do populismo no Brasil, ele deu exemplo da figura de Getúlio Vargas, tá? Porque Getúlio Vargas governou uma verdadeira ditadura no Brasil durante 15 anos, e durante esses 15 anos ele usou muito ideias e ações populistas, tanto que ele era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, por exemplo, quando esses direitos são dados às pessoas, eles não são entendidos como um direito de fato, mas sim como um presente, como uma espécie de dádiva concedida pelo seu líder à população, tá? Então, por isso ele disse que uma das principais sequelas do populismo na sociedade brasileira é a falta de amadurecimento político da população de modo geral. Por quê? Quando você entende uma mera obrigação política como um presente, você não está desenvolvendo a maturidade necessária para, por exemplo, você poder escolher os seus representantes dignamente. Caramba, professora, pesadão, pesadão. Pois bem, galera, é exatamente isso. Não se desenvolve a consciência da conquista. As pessoas não entendem aquilo como uma conquista, mas sim como um presente, tá? Vocês cuidam muito melhor daquilo que vocês compram com o dinheiro de vocês do que daquilo que vocês ganham com o dinheiro dos outros. Entenderam? Deixa eu passar aqui. E por fim, o Ottaviani, ele também desenvolveu as teorias baseadas em globalização e poder midiático. De que maneira? Para ele, a globalização, ela tinha muitas questões positivas, mas o crescimento desse poder midiático, ele podia também ser muito nocivo para a vida da sociedade de um modo geral, para a vida em sociedade de um modo geral. Ele dizia, por exemplo, que existia 3 grupos, basicamente 3 grupos de controle dentro da sociedade, e que a mídia era como se fosse um quarto poder. A gente não tem poder executivo, legislativo, judiciário, e a mídia para ele era visto como o quarto poder. Por quê? A mídia ela passou a desenvolver um papel de muito peso dentro da sociedade brasileira, tá? E agora nós vamos seguir para o capítulo 4. A sociologia do mundo contemporâneo. Para começo de conversa, a gente vai falar sobre o funcionalismo estrutural do Talcott Parsons, que eu já falei com vocês aqui, que ele comparava, né, ele pegava o funcionalismo, ele se inspirou diretamente na ideia, no conceito de funcionalismo desenvolvido por Emil Durkheim. Lembra o positivismo do Emil Durkheim? Que ele trouxe aquela ideia do corpo humano sendo a sociedade. Sociedade era o corpo humano. E cada um de nós, no exercício das nossas funções, somos os órgãos. Se todo mundo estiver fazendo o seu trabalho direitinho, esse corpo humano vai permanecer saudável, tá? Isso é o funcionalismo estrutural. Para construir a estrutura de uma sociedade, a gente precisa entender que todo mundo tem as suas funções. Cada um tem a sua importância dentro da sociedade, tá? E, bom, nesse conceito, ele defendia que qualquer elemento que tenha o propósito de modificar o curso natural desses acontecimentos em sociedade precisa ser estagnado imediatamente, freado. Como assim? Por exemplo, manifestações, greves que exigem algumas mudanças e rupturas muito radicais dentro da sociedade podem ser vistos como um vírus dentro de um organismo, que pode ser extremamente nocivo para o seu perfeito funcionamento. Então, o que precisa ser feito? O que precisa acontecer? Esses movimentos, qualquer movimento que seja considerado por ele, né, como foi o nome que ele deu, podem acabar se transformando em situações disfuncionais. Então, se um movimento de greve ele tem o objetivo de transformar a realidade social de um povo,
de uma vida, de uma organização social, então significa que esse movimento precisa ser amplamente combatido, tá? Como se fosse um vírus. Então você toma um remedinho para neutralizar. Para ele, qualquer atitude que possa ser considerada disfuncional precisa ser travada, freada e combatida dentro da sociedade para não trazer maiores sequelas no futuro. O Robert Merton, ele concorda que cada um tem a sua função, mas ele discorda do Talcott Parsons à medida em que ele diz que não é bem assim, tá? Esses movimentos que têm o objetivo e o propósito de transformar e modificar estruturas sociais, eles não são vírus que vão fazer mal ao organismo. Na verdade, eles são mais como vacinas, que são anticorpos que vão trabalhar, ou melhor, né, que vão produzir os anticorpos para fortalecer esse organismo. Então, ao invés de ser visto como um vírus que pode destruir esse organismo, tem que ser visto como um princípio ativo que vai desenvolver anticorpos dentro daquele organismo e vai deixar ele mais forte. Então, o Merton diz que greves, paralisações, revoluções, reivindicações, protestos, na verdade, são positivos para o curso da sociedade. Significa que é a própria sociedade que está se ajustando dentro da sua realidade, tá? E daí, gente, o Robert Merton, ele também desenvolveu uma teoria muito interessante que é a profecia autorrealizável, que nada mais é do que aquela frase clássica: uma mentira repetida 1000 vezes pode acabar virando uma verdade, tá? A profecia autorrealizável, segundo o Robert Merton, significa que um prognóstico, ou seja, uma projeção, quando se torna uma crença, gera a reprodução na realidade concreta, ou seja, uma ideia, quando ela passa a ser acreditada por muitas pessoas, ela passa a ser colocada em prática e vira uma verdade inquestionável e incontestável, tá? Essa ideia de que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade é justamente um dos pensamentos da profecia autorrealizável, tá legal? Eu dei para vocês o exemplo na outra aula falando sobre o dono do banco que tinha tanto medo que o banco falisse, que comentou com tanta gente que as pessoas acharam que o banco estava falindo, tirou todo o dinheiro e acabou falindo o banco de verdade. É basicamente isso. Falou? A gente acredita, a gente tem tanto medo de que uma coisa aconteça que a gente começa a se comportar de modo a fazer com que aquilo aconteça de verdade. São as nossas próprias ações que fazem isso. E agora nós vamos falar sobre Pierre Bourdieu e o capital cultural. Para Pierre Bourdieu, o capital cultural consiste em todo o conhecimento que o indivíduo é capaz de acumular durante a sua vida. Eu não estou falando só de conhecimento formal, aquele conhecimento de escola, de saber sociologia, química, matemática, português. Não, estou falando do conhecimento de vida. Por exemplo, o indivíduo que vai fazer uma entrevista de emprego, ele sabe que ele tem que estar vestido de uma maneira adequada de acordo com o cargo que ele pretende ocupar. Não adianta ele querer ser executivo de uma multinacional e chegar de bermuda e chinelo. Da mesma forma que não adianta nada ele querer trabalhar num posto de salva-vidas numa praia e chegar de terno e gravata. A gente tem que entender que existem formas de se comportar específicas, formas de falar. Você, aluno, você não vai, está com uma dúvida ou então tem dúvida com relação à correção de uma prova. Como você vai chegar e falar com o seu professor? Numa boa, suavemente? Ou você vai deixar para falar com o seu professor daquele jeito bem grossão, bem ignorantão, cavalão mesmo? Qual dos dois você acha que vai surtir mais efeito? Pois é, pessoal. Então, o seu capital cultural, que é o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, te dá bagagem para saber como se portar,
como se falar em cada situação. Você não vai chegar para falar com a sua bisavó da forma como você fala com seu colega da escola. Até mesmo porque, dependendo da gíria que for, ela, eu joguei longe, né, bisavó, ela não vai nem saber o que você está querendo dizer com isso, tá? Então,